Segundo bloco do Fluminense Debate de volta e o assunto é Rafael Moura. Rafael Moura foi vendido, vai fazer falta, Marcelo Savioli, para o Internacional? Não, Rafael Moura não vai fazer falta. Rafael Moura não vinha bem e precisava de novos ares. Precisava de uma oportunidade em outro clube. Eu acho que a venda foi muito oportuna, até porque nós temos o Fred, que graças a Deus não tem se machucado. Cala-te boca, melhor ter nem, né? Melhor não falar. Cuidado. Eu fiquei morrendo de medo quando ele foi poupado no último jogo contra o São Paulo, que ficou na dúvida se ele ia ou não ia entrar em campo. Eu fiquei, caramba, lá, se a gente perdeu o Fred agora, complicou. Eu fico apavorado com essa perspectiva. Agora, o Fluminense tem o Samuel. O Samuel, das vezes que entrou bem, e o Fluminense conseguiu a compra dos direitos do Rafael Sobis. Rafael Sobis tem um contrato longo, parece que tinha um salário bem parecido com o do He-Man, e o Sobis, não tendo o Fred, não tendo o Samuel, também pode atuar como homem de referência, muda um pouquinho, né, a dinâmica do ataque, não fica aquele cara tão centralizado, mas... né? E você tem o Marco Júnior, você tem o Wellington Nem, o Fluminense comprou aquele menino lá do Nova Iguaçu, que logo vai dar um caldo, esqueci o nome dele, né? Então, acho que não tinha mais espaço para o Rafael Moura no Fluminense. Passou o tempo dele aqui. Eu via claramente um Rafael Moura desestimulado já, um Rafael Moura que já tinha esse sentimento também de que passou o tempo dele. E é bom, porque assim a gente já fica tranquilo que vai estar o jogador reserva lá, mas vai ter uma cobrança de pênalti, não vai ser o Rafael Moura que vai pegar a bola para bater. Porque foi a única vez que isso me aconteceu na vida. Eu tenho certeza que o jogador vai perder o pênalti. Foi quando o Rafael Moura pegou aquela bola contra o Boca Juniors ainda na Libertadores, jogando aqui no Engenhão. Eu falei, então você não viu a cobrança do Souza contra o Flamengo? Ali eu tinha uma certa esperança ainda. Ele sempre foi um bom batedor de falta, de bola parada, já foi cobrador de pênalti. Agora, existem teorias da conspiração daquele lance, eu prefiro não me envolver nisso. Eu não acredito não, isso é bobagem. Bobagem, né? Bobagem. Mas então, Savioli, mudando de assunto agora, saindo da esfera do campo, indo para a esfera da administração, embora isso, claro, está sempre resvalando, né? Indo também para o futebol. Do nada... Na última semana, surge o assunto de que o Fluminense teria uma dívida de 22 milhões, né? Foi executada a dívida, o Fluminense não teria dinheiro para pagar salário. Como é que pode isso acontecer? Mais do que natural, né? Olha, dizem que o Fluminense conseguiu repactuar, isso foi matéria do Globoesporte.com na sexta-feira, que o Fluminense conseguiu repactuar e parcelar essa dívida, se não me engano, em 180 vezes. Ou seja... Vamos ter aí umas 20 Copas do Mundo, né? até o Fluminense. Mas tá bom, o problema do Fluminense, o problema financeiro do Fluminense é muito grave. É muito grave. E a única saída realmente é o alongamento dessa dívida. Né? Você tem que alongar a dívida, tem que alongar o perfil da dívida, você tem que tentar parcelar o máximo possível. Até porque a gente sabe, né? O clube não vai ter condição de pagar. Não adianta executar a dívida agora, tem que pagar amanhã, porque esse dinheiro não vai surgir do nada. Então, o que vai acontecer? Vai colocar a sede à disposição? Não dá. Isso não é uma coisa só do Fluminense, que a gente fica falando do Fluminense e parece que é só o Fluminense que está ferrado. Não, é todo mundo, todos os clubes de futebol do Brasil. Ou você acaba que perdoa a dívida de todo mundo, o que eu também acho que é errado, porque se contraiu essa dívida e tem gente para receber, você tem que dar um jeito de resolver. Ou então você vai estar postergando, adiando e vão ficar eternos endividados. Você sabe que o Estado ele é acessível em relação a isso. O problema é que os clubes eles não conseguem ter uma coordenação entre eles, ainda mais depois que aconteceu aquela tragédia que foi o fim do Clube dos 13, que já era uma tragédia em si, né? Mas o fim do Clube dos 13 foi mais trágico do que a própria existência, né, daquela entidade. Então, os clubes eles não se organizam, eles não são capazes de se organizar. Chega a ser deprimente você ver todos os clubes fechando com a Rede Globo os direitos de TV. Os direitos a partir de 2015 até 2017. Nós estamos ainda em 2012.
Então, isso tudo é o que vai acarretar isso? Clubes como Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, né, vão continuar curvados ante esse projeto de espanholização do futebol brasileiro, que não chega a ser uma espanholização, mas, né, agora não sei nem se a palavra existe, uma britanização. Britanização. Uma britanização, que você, em vez de ter 2, vai ter uns 4, 5 ali. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Né? Agora, com relação à questão da bomba que estourou na semana passada, olha, quem diz para mim que é novidade você ter a dívida fiscal executada, que você não sabia que ela existia, né, é passar atestado de incompetência. Né? Até porque, em momento algum, a diretoria do Fluminense se pronunciou dessa forma. Pelo contrário, até era uma coisa que... Foi um papo que rolou. Mas sempre se coloca na conta das gestões anteriores, o que, nesse caso, não está errado. Não, isso botar na conta da gestão... você pode botar na conta até do Manuel Schwartz. O Manuel Schwartz também endividou o clube, todo mundo endividou o clube, e o Peter continua endividando. Porque, se você for pegar o balanço operacional do Fluminense, né, o Fluminense hoje ele tinha um rombo orçamentário. Não é rombo no balanço, não, é rombo orçamentário. No orçamento de 2012, de quase 23 milhões. Ou seja, autorização, né, como falou, eu tive com o Milton Borges, que é sócio, né, participou inclusive da campanha do Peter, né, que ele falou que o Conselho Deliberativo do Fluminense faz da autorização explícita, né, para que o executivo, né, endivide mais o clube a cada ano. Ou seja, a cada ano é dada carta branca para o clube continuar se endividando. Aí, quando a gente fala daquela questão do parcelamento da dívida, é o caminho, mas é um dos caminhos. Porque não adianta, se você parcela uma dívida, você cria, né, você cria um alongamento, né, na mesma, e você não começa a enquadrar os seus hábitos, né, não começa a enquadrar as suas despesas, não começa a ampliar as receitas, né, para você ter um fluxo de caixa, né, a situação pode até piorar. Não é? Porque aí você pega o parcelamento, você parcela tudo, a mesma coisa que você parcelar o cheque especial. Exato. Você parcela. Né? Aí, beleza. Aí você continua ganhando 5 mil e gastando 5.500. Ou seja, a dívida vai continuar aumentando mais 500 do mesmo jeito. Vai chegar uma hora, né, que aí você já não tem mais, você ficou sufocado, você já não tem mais como parcelar. Você não tem como parcelar, não tem como pagar à vista. É complicado, cara. Perfeito. E aí essa questão é realmente aquilo que a gente até já colocou aqui, não tem muita solução, o jeito é você realmente postergando. Só quando você cita nisso, eu até me parei refletindo aqui, enquanto você falava, eu estava refletindo. E aí não aprovam, por exemplo, tudo bem, a gente sabe que o Orcades, ele não, na minha opinião, não foi uma boa gestão. No resultado esportivo, tem gente que coloca mais o crédito na Unimed, mas a questão de você não estar aprovando as contas da gestão Orcades acaba que, de certa forma, é algo a ser conversado mesmo, até ser debatido, né? Eu não sei onde foi que alguém me perguntou sobre isso, sobre o fato de as contas do Orcades, né, uma gestão criminosa, né? Pelas coisas que a gente vai vir muita coisa, porque depois desse episódio, muita coisa vai para o ventilador. Então, tem verdadeiros crimes cometidos, crimes, né, na administração do Fluminense. Enfim, e a gente cara, não tem como. Agora, eu também não adoto, né, aquela postura de inquisição em relação à gestão do Peter, não. Porque simplesmente não existe a menor possibilidade, né, dele continuar administrando o clube nas condições atuais sem ter uma previsão de exercício deficitário. Não tem como, porque senão não tem futebol, não tem o clube social, não tem esportes olímpicos, não tem nada. A pessoa fala, vai virar Botafogo? Quem dera.
Olha o discurso. Explica por que, quem dera. Senão você vai... Eu acho que o Tricolor.com naufraga. Vai sofrer um naufrágio o Tricolor.com. Não, é porque na verdade o Botafogo é o único clube que tem uma dívida maior que a nossa, né? Mas se não trabalhar dentro dessa rotina de endividamento, né, a tendência é ficar pior do que o Botafogo em termos de resultados esportivos, entendeu? Uma hora... Foi isso que eu quis dizer, porque, entendeu? Não tem como. E outra coisa, tem que administrar o fator Unimed. Né? A Unimed não coloca um centavo. Esse é assunto velho isso, né? A gente fala sobre isso há 2 anos, 3 anos, mas a Unimed não coloca um centavo no Fluminense. Né? Se você for comparar com o Botafogo tem um patrocínio de 15 milhões. O Fluminense não tem patrocínio, o Fluminense tem aquilo ali. Então, ou seja, ele tem uma Mercedes na garagem, né? E uma dívida astronômica. Se duvidar, aquele cara, né, que tem a Mercedes na garagem e come uma vez por dia. Nós estamos mais ou menos nessa situação. Perfeito. O segundo bloco já está terminando já. Só para um preâmbulo do terceiro. Esse Atlético Mineiro é bicho-papão? Responde rápido e depois a gente especifica. É um galo-papão. É um galo-papão? É um galo-papão. Dizem que é cavalo paraguaio. Eu escrevi na minha coluna hoje que não é cavalo paraguaio, é galo. Galo é bicho de pena, cavalo é bicho de 4 patas. Entendeu? Se é galo, não pode ser cavalo. Depois dessa explicação biológica, a gente encerra o segundo bloco e daqui a pouco nós estamos de volta.